Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 57 de Ciências. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais, sobre a Lua e as suas fases. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender as características principais do nosso satélite natural, da Lua, dos seus movimentos e das suas fases. Nós vamos também concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação no registro de formas aparentes da Lua no céu ao longo de alguns meses ou até mesmo ao longo de alguns dias. Então, para início de conversa, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar a ver sobre as formas de movimentação e as influências da nossa vida cotidiana. O ser humano, ele tem a necessidade, é necessário que ele se localize no tempo e também no espaço. Então, ele criou tecnologias para facilitar essa localização. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a Lua e também sobre as suas fases. A Lua, você se recorda o que é um satélite? Se você respondeu que ele é um objeto que ele gira em torno do planeta, vocês do quarto ano, vocês acertaram. A Lua, ela é um satélite natural do nosso planeta Terra. E ela é cercada de poesia, dos amantes de poesia. Ela é uma fonte também inesgotável da escrita da poesia. Mas vocês sabiam que ela interfere em muitos acontecimentos em nossa vida, muito além da imaginação poética e da claridade que ela nos fornece? Ela vai além disso que nós podemos ver, do que nós podemos perceber. Isso mesmo. A força gravitacional da Lua, ela é responsável, por exemplo, pela alta e também pela baixa das marés, pois a força da gravidade faz com que as águas elas se movimentem. Então, olha como é importante a gente ter um satélite natural que seja a Lua. Ela vai interferir diretamente nessa questão das marés e também em outras questões do nosso dia a dia. Olhando aqui da Terra, a Lua ela muda de aparência, isto é, ela muda de fase. Algumas vezes ela parece um círculo completo, que é a fase da Lua cheia. Outras vezes ela aparece como uma fatia bem fina, que é a fase quarto crescente ou até mesmo o quarto minguante. E aparece ainda mais totalmente escura, que seria a fase da Lua nova. Apesar dessas fases, a Lua ela não muda de forma. Na verdade, ela reflete a luz do Sol. Por enquanto, a Lua ela gira em torno da Terra e o Sol brilha em diferentes partes do nosso planeta. É justamente esse jogo de esconde-esconde que faz com que nós aqui da Terra nós possamos ver tanto o Sol quanto a Lua. Muitas vezes as posições tanto da Lua, do Sol e da Terra, elas causam os eclipses. Num eclipse, o Sol e a Lua, eles bloqueiam a visão dele por algum momento para quem está na Terra. Então aqui na Terra nós temos uma forma de ver as coisas e lá onde está acontecendo esse eclipse, digamos, está sendo coberto, essa parte de luminosidade está acontecendo de outra forma. Mas aqui na Terra nós percebemos que está sendo totalmente coberta. Durante um eclipse da Lua, por exemplo, pessoal, a Terra é quem bloqueia a visão. Por alguns momentos, quem está aqui na Terra, pois a Terra ela vai impedir o Sol, os raios solares, de brilharem sobre a Lua. Por isso que é a Terra que vai estar bloqueando essa passagem de luminosidade, de claridade do Sol sobre a Lua.
E como eu falei para vocês, a Lua ela tem muitas interferências, né? Então a proximidade da Lua com a Terra é a superfície para afetar o nível dos oceanos. A força da gravidade da luz da Lua, faz com que a maré ela suba ou talvez ela baixe diariamente. A Lua ela é formada por rochas e uma superfície que tem milhares de buracos que chamamos de crateras. E elas se formam quando os pedaços de rochas e metais, que são chamados os meteoritos, eles colidem na Lua. Então são eles que vão bater na Lua e vão fazer um pequeno buraquinho, que é conhecido como cratera. Os seres humanos, desde os tempos remotos, observam a Lua. Assim, lá no século XVII, inventou-se o telescópio. E esse telescópio ele serviu para que pudessem estudá-lo, né? Estudar a Lua, os astros com mais precisão. A partir do ano de 1969, o foguete americano, como a gente viu, o Apollo 11, ele levou os primeiros astronautas a pisarem em solo lunar. Já sabemos que a Lua ela é um satélite natural, é um astro que gira ao entorno da Terra e que ela tem crateras que são gigantescas, que foram provocados pelos impactos de meteoritos e até mesmo erupções vulcânicas semelhantes às que acontecem aqui no planeta Terra. Saiba mais uma curiosidade, né? Mais uma curiosidade sobre a Lua. A Lua, ela existe cristais de gelo nessas regiões polares. Mas lá não tem água líquida. Então a gente sabe que a atmosfera da Lua, pessoal, ela é diferente da atmosfera aqui do planeta Terra. Aqui a gente sabe que para existir vida a gente respira o nosso oxigênio. E lá na Lua não tem esse oxigênio necessário para ter vida e até mesmo para ter uma água líquida. Então a gente vai ter uma região mais fria e consequência do gelo, né? De água, né? No sentido congelado das regiões polares da nossa Lua, do nosso satélite natural. Lá também não tem ar, portanto não tem vento na Lua. A superfície lunar, ela é composta por planícies, montanhas, vales, mas não há plantas e também não há animais, não há uma vida que possa habitar lá e possa desenvolver. A Lua, ela não é uma esfera como o Sol e por isso ela não tem a luz própria. Nós só conseguimos vê-la porque ela reflete a luz solar. A Lua, pessoal, ela demora quase um mês para dar em volta completa ao redor da Terra, que seria um movimento, a gente tem um movimento de rotação, translação e mais um outro movimento que ela faz ao entorno do planeta Terra. E essa fase, né, ela demora quase um mês. Ela passa pelas 4 fases: a lua nova, o quarto minguante, a lua cheia e o quarto crescente. E a lua nova, para a gente ter uma ideia como é que funciona esses movimentos que a gente percebe, né, aqui da Terra. A lua nova, observe a imagem seguinte, que a fase da lua nova o lado dela, ela é iluminada pelo Sol e ela não está voltado para a Terra. E nessa fase, a Lua passa pelo céu durante o dia. Então, nós temos aqui o Sol, nós vemos aqui que ela está aqui de frente para o Sol e por isso a gente vê ela dessa forma aqui, certo? Mais escura. É a Lua justamente conhecida como Lua Nova, ela não está aparente para nós aqui da Terra. Vamos ter a fase da Lua crescente. No quarto crescente, ou a Lua crescente, nós conseguimos enxergar somente metade do lado iluminado da Lua.
como nós podemos ver no hemisfério sul. Então a gente sabe que aqui está o Sol está iluminando a Terra, porém os raios solares pegam desse lado aqui, ó, a nossa Lua. E por isso a gente enxerga ela dessa forma aqui, como se fosse uma lua crescente, metade dela, um quarto crescente. Vamos ter também a lua cheia. A lua cheia nós conseguimos enxergar todo o lado iluminado da lua, porque ela está inteiramente de frente para a Terra. A lua cheia, ela interfere até mesmo no nosso sangue. Segundo os estudos, nós ficamos mais tensos, nós retemos mais líquidos no corpo e faz com que nós fiquemos muito mais inchados, né? As nossas emoções também elas ficam afloradas, então a gente fica mais estressado também. Isso segundo os dados científicos quando estamos na lua cheia. É também na lua cheia que nós ficamos mais criativos e assim desenvolvemos também melhor o nosso potencial. A nossa fase também é mais propícia à pesca, as plantas ficam mais iluminadas e nós vemos dessa forma aqui. Então nós sabemos que o Sol está aqui, nosso planeta está aqui e a Lua ela está desse lado aqui. Então por isso que nós vemos ela dessa forma aqui, bem iluminada, bem grande, bem gigante. Vamos ter a Lua minguante, a última das 4 e mais conhecidas fases da Lua, que é o quarto minguante. Antes de recomeçar todo esse ciclo, é a fase do quarto minguante. Nessa fase, nós também conseguimos enxergar apenas metade do lado iluminado da Lua, como nós podemos ver aqui no hemisfério norte. Então, nós temos aqui o nosso Sol, o nosso planeta e a nossa Lua que está aqui no hemisfério norte. Lembrando que a crescente, né, o outro quarto minguante, ele vai estar aqui no hemisfério sul. Então por isso que a gente vê somente metade da nossa Lua. E uma curiosidade para vocês. Um perigeu, isto é, quando a Lua ela se aproxima da Terra, aconteceu 3 meses antes do naufrágio do Titanic, né? Um perigeu. O que acontece nesse momento, né, científico? A atração gravitacional gerada por esse evento produziu marés altas, isso lá no ano de 1912, o ano do acidente do Titanic. E fez com que os icebergs da Groenlândia eles se desprendessem e entrassem na rota do navio. Então, para vocês verem como é importante a gente saber um pouquinho sobre a movimentação da Lua, o movimento de rotação, translação do nosso planeta e dos astros. Então, o perigeu nada mais foi, né, do que a Lua que ela se aproximou muito da Terra e fez com que essa gravidade dela desprendessem os icebergs, né, da Groenlândia e entrasse na rota desse navio. Então, olha só como é importante e como tem influência da Lua, não só das marés, como a gente viu, mas também na questão das geleiras do nosso planeta. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham feito pequenas anotações. Eu aguardo vocês, até a próxima!